Para esse estudo, nós utilizamos o produto chamado produto MOLD 17A2. É um produto derivado do sensor MOLDS. O sensor MOLDS é como se fosse uma câmera, um sensor, que está acoplado a uma plataforma orbital. Essa plataforma orbital é uma plataforma que passa entre 70 graus norte e 70 graus sul. Varre uma área de 2.330 km, né, com resoluções espaciais de 250 metros até 1 km. Esse produto é a versão 6, é a versão mais nova que tem da NASA de produtividade primária bruta, ou seja, então essa versão é uma versão atualizada que a gente utilizou, né? E a vantagem é qual? A vantagem é você poder avaliar pixel a pixel, né? Ou seja, em resolução de 500 metros, o valor do carbono alocado dentro desses ecossistemas. Então a gente tem você na verdade vai pegar a imagem, né, de assessoramento remoto, a imagem fotografada por esse sensor, vai utilizar softwares específicos de assessoramento remoto. No caso, nós utilizamos o Modes Reprojection Tools, que é o MRT, que é um programa que converte imagens em formato HDF para GeoTIFF, e você consegue transportar essas imagens para outros softwares como o ArcGIS, que é um programa de geoprocessamento, de sistema de informação geográfica, ou até mesmo o ERDAS Imagine, que a gente consegue trabalhar com essas imagens. Depois disso, né, tendo essas imagens em TIFF, a gente consegue trabalhar e transformar essas imagens para carbono, ou seja, grama, carbono, metro quadrado do dia. Ou seja, o produto nos dá os valores em escala binária, então a gente tem que fazer uma conversão utilizando um sistema guia já feito pela NASA, pelo sistema o SGS, né, que é o Serviço Geológico Americano, que eles já produziram um guia, né, ou seja, um ROIT de como que você transforma isso para carbono. Esse é o site do Laboratório de Assessoramento Remoto Ambiental e Climatologia Aplicada, LS-RACA. Ele está cadastrado no diretório de grupo de pesquisas do CNPq, né? Obviamente cadastrado pela instituição federal, que seria a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E temos aqui quem somos, né? Se vocês clicarem, tem os pesquisadores que estão envolvidos, os pós-doutorandos, doutorandos, alunos de pós-graduação, iniciação científica, os estagiários, né? E também um cadastro de ex-egresso do laboratório, os ex-alunos. A pesquisa que é desenvolvida, hoje, atualmente, o laboratório é financiado pela FAPESD, pelo CNPq e outras entidades a nível nacional. Trabalhamos com carbono em floresta, tanto da Mata Atlântica quanto do bioma amazônico. Para isso, utilizamos as plataformas orbitais, né, do satélite Terra e do Aqua, né, e também associamos os dados climáticos com incêndios florestais. Ao lado aqui a gente tem, no material didático, os links, né, o acesso também às disciplinas que são ministradas de climatologia e de assessoramento remoto. Tem algumas dicas de download, também dados micrometeorológicos, que é uma nova plataforma que a gente está cadastrando, né, que são dados oriundos da torre micrometeorológica que está no Parque Nacional do Itatiaia. É uma torre que tem 30 metros, numa estrutura vertical, né, com vários sensores de umidade, vento e temperatura do ar, né, a níveis de 2 metros até 10 metros. E a 27 metros e meio a gente tem um sensor que é o saldo radiômetro. Bom, aqui em dados em link modes, né, esse aqui é o acesso ao site específico que a gente vai mostrar hoje para vocês. Temos outras plataformas, né, tem acesso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem acesso ao Serviço Geológico Americano, então são sites específicos que também trabalham basicamente como esse site aqui. O site que a gente vai mostrar é um site da Earth Data, é produzido pela Agência Aeroespacial, a NASA, e ele carrega todas as plataformas orbitais e sensores remotos que a gente tem hoje na atualidade. Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ser direcionado para esse site. É um site mais moderno, eles reconfiguraram toda a página para poder ter um acesso de uma maior facilidade, né, uma maior interpretação do usuário. Então a gente não precisa necessariamente, especificamente, trabalhar somente com o Brasil. Vocês vejam que ele carrega a nível global. Então eu posso trabalhar em qualquer lugar do planeta, né, com os dados de assessoramento remoto. Essa é a vantagem hoje, né, dessas plataformas que são plataformas integradas. Bom, eu já estou cadastrado no site, eu já tenho um login e uma senha. Não necessariamente tem que ser pesquisadores ou professores, né? Pode ser alunos ou estagiários que podem ter o acesso e o cadastro livre nessa plataforma. Aqui nós temos ao lado as plataformas, né, os instrumentos,
os projetos que são desenvolvidos por essa agência. Especificamente, a gente trabalha com carbono em floresta, que é o produto chamado Molde 17A2. Então, se eu carregar aqui, ó, escrever Molde 17A2, não precisa ser em caixa alta, tá? O produto, apesar de ser em caixa alta, ele já vai carregar, né, especificamente o nome aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, eu tenho o Moldes Terra, né, que é Gross Primary Production, que seria produtividade primária bruta, e embaixo também ele carrega outro subproduto que está dentro da produtividade primária bruta, que seria a produtividade primária líquida, né, que tem uma resolução hoje, né, já melhorada por esse sensor, por essa plataforma, que é a resolução de 500 metros. Então, nós temos um pixel, né, que corresponde a 500 metros, em X e Y. Bom, a varredura desse sensor, né, acoplado à plataforma Terra e Aqua, tem aproximadamente 2.330 quilômetros. Então, bom, como é que eu sei isso, né? Se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai carregar os subprodutos, né? Como eu estou orientado para o Brasil, né? A face do meu mouse está focado para o Brasil, ele pega também um pouco aqui da África, dos Estados Unidos, né? Mas, bom, como é que eu vou ter os dados, o acesso de dados ao Parque Nacional do Itatiaia, que seria o nosso interesse, né? Então, hoje, né, eles permitem o quê? A gente fazer um polígono. Posso desenvolver aqui um polígono pequeno, ó, né? Traçar aqui com o Oceano Atlântico. A gente sabe que o Rio de Janeiro pega essa face aqui do Atlântico. Então, vocês vão ver que ele já vai, ó, colocar, ó, 4 quadrantes. Esses quadrantes são chamados tiles, né? Aqui tem, na verdade, aqui, ó, o H14 e V10 significa que eu tenho o quê? O tile, né, na horizontal, o H14 e V10. Então, isso é um formato já da NASA para poder identificar as regiões do globo que estão sendo utilizadas. Esse quadradinho total aqui que vocês estão vendo em verde tem aproximadamente 2.330 quilômetros. Então, é uma varredura muito grande. Vejam que se eu der um zoom aqui, um zoom mais, né, no mouse, né, eu vou conseguir verificar o estado do Rio de Janeiro, né, e esse quadrado aqui, ó, para fechar o estado do Rio de Janeiro, seriam 2 quadrados, ó, que estão marcados em azul aqui com o mouse. Eu vou colocar o dedo para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui o H13V11. O H13V11 é o tile que pega basicamente todo o sul e sudeste, né, um pedaço do sul e sudeste, obviamente. E o outro quadradinho, ó, vai pegar mais Atlântico. Ó. Então, o Rio de Janeiro ele tem uma interface um pouco diferente dos outros estados, né, em função da sua geografia, né, do seu desenho. Então, basicamente, a gente tem um tile que pega quase todo o Atlântico, né, um pedacinho do estado do Rio de Janeiro, mais um pedaço do Espírito Santo e Minas Gerais. E esse aqui, né, abrange aí, basicamente 3, 4 estados. Né? Vai pegar o sul de Minas, toda a face sul aqui do Rio de Janeiro, né, Mangaratiba, Seropédica. O Parque Nacional do Itatiaia está inserido aqui dentro desse quadrante, que seria o H13V11, então a gente deveria baixar imagens do H13V11. Essa é a versão mais nova, foi o que eu falei para vocês. A resolução vem HDF. HDF é um formato elaborado pela NASA e nós temos que utilizar um software específico da NASA que se chama MRT. O MRT é o que se chama Moldes Reprojection Tools, né, específico do sensor Moldes. Então, se a gente analisar aqui, ó, na área de trabalho, a gente tem a plataforma da NASA, né, então eu venho aqui com os dados, ó, né, a entrada dos dados, né, e aqui qual é a vantagem desse software? Bom, eu poderia utilizar outros programas, né, como o ERDAS, como o ArcGIS, né? Esse aqui é específico do Moldes, então essa é a vantagem. E outra, eu posso transformar a extensão HDF para GeoTIFF e reprojetar essa imagem. Então vocês estão vendo que eu também trabalho com projeção de imagens, né? E essa projeção é uma projeção mais dentro do sensoriamento remoto, que é o WGS84, né? Então a gente consegue fazer essa reprojeção. E também trabalhar, ó, com a saída de pixels. Vamos supor, eu tenho um pixel de 500 metros e eu posso fazer com que esse pixel vire um pixel de 1 km. Eu nunca posso ter uma resolução melhorada, ou seja, eu não posso passar um pixel de 500 metros para um pixel de 250 metros, mas para uma resolução um pouco mais maior, né, que seria de 1 km, eu posso fazer isso. Então essa é a vantagem de você ter esse software específico aqui. Bom, para facilitar a interpretação, né, desse produto, né, eu já estou falando dos quadrantes, dos tiles, da varredura, né, então basicamente a gente iríamos utilizar esse quadrante aqui, que vai abranger os estados do Paraná, Santa Catarina,
um pedaço do Rio Grande do Sul, né, o norte do Rio Grande do Sul, um pedaço do sul de Minas, né, quase todo o estado paulista, né, de São Paulo, né, e um pedacinho do Rio de Janeiro, que seria o Parque Nacional do Itatiaia. Mas, pô, mas vai usar uma imagem desse tamanho só para o Parque Nacional do Itatiaia? Né? Felizmente, também esse produto é um produto a nível global, que eu poderia fazer outros estudos, né, utilizando depois outros estados brasileiros. Né? Bom, a interpretação desse produto, né, se eu clicar aqui, Molde 17A2, H seria o produto de GPP, né, que seria o Gross Primary Production, que é a produtividade primária bruta. Aqui você tem o ano, 2018, né, eu não coloquei a temporalidade, então eu também tenho essa temporalidade aqui, ó, o Start, né, e o End. Né, se eu clicar aqui, eu posso buscar dados a partir de 2000, fevereiro de 2000, até dados mais atuais até hoje, né, que seria junho de 2018. Né. Essa plataforma orbital ela foi lançada no final da década de 90, em 99, então os dados começaram a ser produzidos a partir de fevereiro de 2000. O Molde 17A2 você tem dados a partir de fevereiro de 2000, assim como outros subprodutos da NASA, tá certo? Bom, esse produto é um produto diário, é um produto que é feito uma média, né, escalonada de 8 em 8 dias, então eu tenho que transformar esse dado para uma média diária de 8 em 8 dias. Né? Então aqui, esse 153 aqui significa o dia astronômico do ano, que significa hoje, né, 18/6 de 2018. Então, para a gente não se perder, a gente tem uma tabela também no Excel que a gente coloca o dia do nosso calendário, do dia, vamos supor, exemplo, janeiro. Vai do dia 1 até o dia 31, né? E a gente coloca, então, o dia astronômico do lado, que também vai do dia 1 até o dia 31. Mas vamos supor, fevereiro, 1º de fevereiro, como é que vai ser esse dia? Vai ser dia 32, ou seja, sempre você vai somar mais um dia, porque a gente sabe que você está trabalhando com o movimento de translação do planeta Terra. Então você tem imagens do dia 1 até o dia 365, se não for, obviamente, ano bissexto. Tá? Então aqui ao lado a gente tem o período, que é dessas imagens aqui. Se eu clicar, né, dentro desse quadrante, ele vai já mostrar, né, a imagem ao lado aqui, tá? Que seriam os dados já de GPP. Lembrando que essa imagem ela não está calculada, então eu preciso usar ou o ArcGIS, que seria um software de sistema de informação geográfica, ou o ERDAS Imagine, né, que ambos são licenciados no laboratório para poder trabalhar com esses dados calculados em grama carbono metro quadrado do dia. Né? Bom, mas como é que eu sei que esses dados são dados que não estão trabalhados, ou seja, processados inicialmente? Primeiramente, a gente tem que baixar o guia, esse é o guia da NASA, né, que é específico para o produto Molde 17A2, né, e é um guia que você também pode fazer a citação nos artigos científicos, né, nas teses, nas monografias, nas dissertações aí que a gente está trabalhando com esse produto. Né. Vejo que é um produto de nível global, né, GPP seria produtividade primária bruta, grama carbono metro quadrado do dia, então é um produto que você vai ter que calcular para grama carbono metro quadrado do dia. Esse produto não vem calculado, apesar de você conseguir baixar essas imagens de uma forma bem rápida, né, mas você tem que trabalhar com essas imagens. Tá? E aqui tem um conteúdo físico e matemático de como é esse produto. Né? Então, se a gente analisar dentro desse guia, né, as interfaces, né, os capítulos que são a que a gente fala sobre o produto, né? Aqui tem todo o fluxograma, né? Então ele usa dados de uso e cobertura do solo, né? Da radiação fotossinteticamente ativa, FPAR e IPAR, usa dados da umidade, que é super importante para a absorção, né? Principalmente para você transformar isso em carbono, a temperatura mínima, o VPD, que significa déficit de pressão de vapor, a radiação fotossinteticamente ativa e também o parâmetro, né, importante de emissividade, né, que tem o parâmetro de luz. Tudo isso vai transformar em grama carbono metro quadrado dia, ou seja, produtividade primária bruta. Tá? Usa também os dados do LAI, né, que o LAI seria o índice de área foliar, né, produtos biofísicos e meteorológicos. Estão vendo que é um acoplamento muito grande para você trabalhar com esses dados de carbono. Tá? E tem as equações, né? Então você tem aqui as variáveis que são variáveis de entrada, né? Em graus Celsius, a temperatura mínima, né? O déficit de pressão de vapor, que seria em Pascal, né? Dado de pressão, tá certo? E aqui as equações, a equação da emissividade, que é o parâmetro de luz, né? Então você tem a emissividade máxima multiplicado pela temperatura mínima
né, versus o déficit de pressão de vapor, que é um parâmetro de entrada muito importante para você poder entender o processo, né, do sequestro do dióxido de carbono atmosférico pela vegetação. Né? Aqui são gráficos ilustrando a importância da umidade. Né? A gente até falou no outro vídeo a respeito disso, né? A umidade é importante para você fazer a absorção desse carbono, né? Na verdade é um subproduto da fotossíntese. Aqui é como você calcula o GPP. Dentro desse manual, mostrando ainda o manual, eu acelerei um pouquinho a página aqui, foi para a página 19, a gente tem as validações do GPP a nível global. Então, no Arizona, na Califórnia, né? Na Carolina do Norte, em Dakota, enfim. Ou seja, então esse produto já foi testado e validado. A gente tem uma dissertação já defendida na Amazônia Legal Brasileira, né, que está saindo o artigo, um artigo internacional na Remote Sense, só que ainda está sob avaliação. Então vários pesquisadores vão testando esses subprodutos com as torres de fluxo, que são torres específicas que conseguem calcular a partir de parâmetros de umidade, da temperatura mínima, da emissividade, né, você estimar a produtividade primária bruta através de sensores de plataformas na superfície. E você faz a validação com o sensoramento remoto, que já é um produto já de escala mais global, que é importante a gente estudar, né, principalmente com o tamanho, né, da Mata Atlântica que a gente está trabalhando a nível de América do Sul, aqui do Brasil. Né? Vejo que ele tem a parte de cobertura da terra, né, as florestas sempre verdes, né, as classes savana, as pastagens, as culturas, né, tudo isso entra dentro dessa interpretação, né, como eu havia explicado, são parâmetros biofísicos, né, e eles são importantes porque vão direcionar, né, principalmente o estudo de carbono em cada setor. Né. Nosso trabalho mesmo que a gente fez recentemente sobre a Mata Atlântica, né, a gente verificou que algumas áreas de floresta dentro do Parque Nacional do Itatiaia conseguiam sequestrar mais carbono. Então isso é importante, até mesmo para você poder identificar áreas, pseudo-áreas, né, que seriam responsáveis até mesmo para diminuir a ação do dióxido de carbono na atmosfera. Bom, aqui a gente tem outros atributos, que seriam as equações, que eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente consegue transformar esse dado, que é um dado não calculado, inicialmente para quilograma carbono metro quadrado dia, para depois para grama carbono metro quadrado dia. Vejam que também ele mostra, ó, né, a associação com outros subprodutos. Né? Então você tem aqui o MOLD 13A2, ó, né, e aí ele vem mostrando, né, o que significa cada outro produto que está entrando, né, como entrada desses modelos de carbono. Bom, deixa eu passar um pouquinho. Aqui está a equação que eu queria mostrar. Ó. Então, esse dado do GPP é um dado, né, que é um dado diário, de 8 em 8 dias, tá certo? Você tem a equação seria o pixel biofísico, então você vai ter o pixel não calculado e você vai transformar para um fator de escala. Então o que acontece? Você vai ter a imagem, tá certo? Que vai ser a entrada, obviamente, a imagem que você baixou da NASA, que a gente mostrou antes. E esse fator de escala, ó, é um fator que é multiplicado por 0,001. Né? Você também vê em outros arquivos da NASA um fator dividido por 10.000, que seria basicamente a mesma coisa. Então você tem esse fator de escala, vai ser multiplicado pelo pixel, né, que não está calculado. Quando você multiplica por esse fator de escala, você já transforma automaticamente, ó, esse valor para quilograma carbono metro quadrado. Bom, e como é que você tem o produto em quilograma carbono metro quadrado dia? Você tem que também levar em consideração que esse produto tem que ser dividido por 8. Por que tem que ser dividido por 8? Porque é uma média diária dos 8 dias. Então você vai ter que pegar esse valor que você achou, tá certo? Né? Obviamente isso são em pixels, tá? Isso é feito somente por softwares específicos de assessoramento remoto e de sistema de informação geográfica. Não tem como você fazer isso na calculadora, mas é um exemplo, né, de como é a entrada desses modelos. Você divide por 8. Quando você divide por 8, você vai ter o valor já calculado em quilograma carbono metro quadrado dia. Mas vocês viram lá em cima que o dado estava em grama carbono metro quadrado dia. Como é que você vai fazer? Você vai multiplicar por 1.000. Né? Se multiplicando por 1.000, você transforma isso aqui aproximadamente a 5,3 grama carbono metro quadrado dia. Tá? Então, muito ilustrativo. Tem que fazer a leitura desse manual. Né? E isso não vem no site. Então, além de você estar trabalhando com carbono, né, você tem que saber também o que realmente você vai trabalhar, né? Como é que é a lógica desse produto,
né? E o manual significa como se fosse uma caixa preta, né? Então eu tenho acesso a todos os dados, né, de como que é feita a transformação para carbono, os dados de GPP a nível global ou, né, até mesmo do Parque Nacional de Itatiaia.